Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h33, está aí a informação com a Juliana a respeito da programação do Festival de Inverno. Todo dia a gente vai ter essa informação, vale a pena. Inverno, gente, Festival de Inverno, vá visitar, vá acompanhar, vá aplaudir, porque vale a pena. Não dá pra falar, mas é inverno, tá frio, não tem o que fazer. Tem sim. Senão seria Festival de Verão. Não é? Ué, não é? Eu acho. 7h33 e a segunda entrevista de hoje, vamos conversar com a podóloga Érica Neves. Érica, bom dia, satisfação em tê-la aqui no Primeiro Jornal. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A importância de se cuidar dos pés é fundamental. Agora, os cuidados para quem tem diabetes é mais ainda, né? É muito maior, porque não é só o cuidado com o pé, né? Uhum. É a necessidade de se entender que a diabetes ela tem umas complicações. Uhum. Então, e os membros inferiores, não apenas o pé, ele vai ter complicações decorrentes a essa diabetes. Entendi. Então, esse cuidado deve ser maior ainda e deve ser sempre se atentar, né, a isso. Porque muitas vezes a pessoa diabética, ela acaba entendendo que é um problema que ela não precisa se preocupar, vamos pensar assim. Entendi. Agora, de repente um procedimento, né? A pessoa vai fazer a unha, né? E ela tem diabetes e não sabe que é uma doença silenciosa, né? Pode ser, de repente, no manuseio de um alicate, alguma coisa assim, né? Os danos podem ser trágicos, inclusive, né? Trágicos, porque decorrente do uso incorreto do material, né, até mesmo pela estética, ela pode ser levada a uma infecção devido à falta de cicatrização dessa pessoa, né, diabética, e pode levar à amputação. A gente tem até uma margem de pesquisa que a cada 60 segundos uma pessoa é amputada no Brasil devido a complicações da diabetes. Ela perde desde um dedo a um membro inteiro. Entendi. Por causa dessa complicação. E há algum sinal, porque às vezes, como o Márcio falou, a diabetes é uma doença silenciosa, mas ela dá alguns sinais, né? Existe algum sinal especificamente nos membros inferiores, nos pés, que a gente pode identificar? Sim, a podologia vem para trabalhar com isso. São 5 sinais que a gente chama de emergenciais, né? E esses 5 sinais são dor, ardor, formigamento, choque, piquetes e até frio nos membros inferiores. Então, se um desses sintomas uma pessoa diabética já está sentindo, é bom ela já procurar um podólogo para fazer as avaliações necessárias para ver se ela não virou até uma neuropata, que é quando ela perde a sensibilidade desse membro. Entendi. Mas qual a recomendação? Primeiro procurar um endocrinologista, né? E esse endocrinologista, sabendo que você vai ter que ter cuidados específicos com o seu pé, esse endocrinologista, essa endocrinologista, ela recomenda que uma podóloga acompanhe você no tratamento ou na saúde do seu pé, né? Isso, vai ser um atendimento multidisciplinar, porque ele pode ir ao médico, né, o endocrinologista, para fazer essa avaliação e depois ir com a gente acompanhando esse membro, ou pode ser ao contrário também. Ele pode procurar essa podóloga e ser indicado também para os médicos, porque a podologia vai indicar ele a procurar um endócrino para mexer nessa alimentação, cuidar dessa saúde integrativa. Entendi. E quais procedimentos específicos que a podóloga utiliza para cuidar do pé diabético? Desde a avaliação de marcha até a avaliação com alguns aparelhos específicos como esteciômetro, diapasão, que vai verificar essa circulação. E aí ela vai fazer a avaliação, por exemplo, esse membro ele está perdendo essa função ou não, né? E até que ponto a gente pode restabelecer essa função. E esse tratamento, esse acompanhamento com um podólogo, com uma podóloga que tem todos esses cuidados com relação ao paciente com diabetes, ele é para sempre, ele vai ter que sempre cuidar, sempre, quando ele for cuidar do pé, questão até de estética e tudo mais, ele vai ter que sempre se preocupar com os cuidados com a diabetes na podologia.
Sim, esses cuidados vai ser regular. Então ele acaba sendo um pouco vitalício, sim, porque ele vai ter que ter esse acompanhamento, porque o cuidado não vai ser só estética, vai ser a saúde desse membro, a saúde desses pés. Então ele vai ter que pensar na saúde desse membro. Entendi. Há alguma, imagino que sim, mas enfim, de um modo geral, há registros de pessoas que procuram às vezes o podologista por identificar de repente desses sinais que você falou e não sabem que tem a diabetes e o podologista acabar ajudando na identificação desse problema, dessa doença? Sim, muitas vezes acontece isso no consultório ou dentro de sala de aula, a pessoa nem saber que tem a diabetes, mas já apresentar alguns sinais que a diabetes aparenta, né? Por exemplo, o excesso de urina, o excesso de beber água, às vezes o cansaço excessivo. Então, tem alguns sinais que a gente avalia a pessoa em si, né, o ser humano em si. E a gente vai falando, provavelmente, a gente começa a pensar, ela deve ser uma pessoa diabética, ainda não sabe. A gente até fala, ela deve ser um DM2, um diabetes tipo 2, que está desenvolvendo essa diabetes pós a certa idade. E aí que a gente indica esse tratamento multidisciplinar. Já encaminha diretamente para o endócrino, né, ou órgãos competentes de saúde para auxiliar essa pessoa junto com a gente nesse cuidado aí. É muito comum o paciente com diabetes procurar uma podóloga. Tem aumentado o número de pessoas, tanto é que existe agora a podóloga específica para diabéticos, né? Então, Sim. Quer dizer, é uma doença silenciosa que atinge um percentual muito grande da população, né? E mais pessoas estão procurando, porque a vida continua, nós temos que nos cuidar, né? Sim, é muito grande, porque eles percebem que, assim, não é só o cuidado com o membro, né? É o cuidado com ele todo, né? Porque muitas podólogas vão se especializando na área de podologia ao ponto de até virarem especialista em nutrição funcional, né? Entender dessa alimentação para passar para esse paciente, né? Para entender também o ciclo que ele está vivendo diariamente. Porque muito dos principais trabalhos que a podologia vem trazendo é a prevenção. Independente se seja um problema crônico, né? Que nem a doença sistêmica diabética, até um problema um problema que se instalou ali por pouco tempo, por exemplo, uma unha encravada. Nem sempre a unha encravada é um problema de só cutucar essa unha. Ela pode ser um problema sistêmico que está vindo de fora, de dentro para fora. Então a gente acaba trabalhando isso também. E além da diabetes, como você mencionou, a unha encravada, tem algumas outras situações que podem levar a um caso extremo, como amputação? Tem. Algumas pessoas podem ocorrer calos, né? Outras pessoas podem ter, por exemplo, microfissuras. Por exemplo, uma pessoa diabética, por ela desenvolver a neuropatia, que é a falta de sensibilidade nesse membro, ela acaba não sentindo, por exemplo, quando ela pisa numa pedrinha no quintal, às vezes. E aí esse machucadinho que ela não consegue enxergar, ele vai se alastrando, formando uma ferida, né? E aí ela vai formando uma ferida de pressão, que a gente fala, e vai se abrindo a ponto de poder se demorar muito a procura desse médico, desse podologista, demorar muito e aí perder esse membro. Bom, agora são 7h41. Nós estamos conversando com a podóloga integrativa Érica Neves aqui no primeiro jornal da Prevera FM. Entrevista. Agora 7h42, primeiro jornal na Prevera FM, conversando com a podóloga integrativa Érica Neves. A incidência de pessoas que procuram uma podóloga integrativa é maior, homens ou mulheres? Muito mais a procura por homens. Ah, é? Até parece estranho falar que é os homens, né? Mas é porque a mulher, geralmente vai procurar a manicure. Né? Por já entender, ela já cuida do meu pé, ela já lida com o meu pé e minha mão, ela acha que a manicure vai acabar auxiliando. Mas aí é um tratamento também integrativo, multidisciplinar, a manicure com a podóloga. Entendi. Né? E falando justamente do autocuidado, digamos assim, de uma forma mais ampla, esquecendo um pouco, lógico, a gente está falando do diabético, mas de uma forma mais ampla, né? Uhum. A gente tem o costume, mulheres principalmente, né? Vou fazer o meu próprio calcanhar em casa e tudo mais. Qual é o risco de você mesmo cuidar do seu pé, da unha ou do seu calcanhar e de repente alguma coisa sair do controle ali? O risco, ele acaba sendo bem grande. Primeiro, porque às vezes o local, não que ele falte
falte higiene, mas ele pode ter algumas complicações de micro-organismo. Então, às vezes, você vai abrir campo na sua pele, que a gente fala que são as microfissuras, né? E esse micro-organismo, ele vai entrar. Então, o local tem que ser adequado. Segundo, é o material esterilizado. Esse material ele deve ser muito bem esterilizado porque ele está entrando em contato com a pele. Então, ele tem que ser 100% limpo, né? Ou maior parte dele limpo, né? E o que a gente entende? Que nós, nas nossas coisas, no nosso autocuidado pessoal, a gente acaba esquecendo um pouco desses detalhes, né? Só eu uso, eu não preciso... Só eu uso, eu não preciso higienizá-lo. E não é assim. Né? Um dos cuidados que a gente sempre passa para os nossos pacientes, né, e amigos e colegas, é que eles devem sim higienizar o seu material de maneira mais mecânica, mais simples, mas devem. E também não deve ser compartilhado. E você já recebeu algum caso de complicação envolvendo a contaminação de lâminas em manicures? Sim, acontece frequentemente. Porque uma das coisas de vigência é que falta um pouco de conhecimento na área de biossegurança para a manicure, né? Então, elas acabam entendendo que elas precisam... por falta de conhecimento mesmo, acaba não entendendo muito bem como fazer essa esterilização. Mas algumas normas de vigência, vigilância sanitária e até algumas normas regulamentadoras estão sendo mudadas nessa área para que elas se atualizem e melhorem esse autocuidado. É comum nessa época de inverno as pessoas aparecerem com o calcanhar rachado? É sempre comum, né? No inverno, o ressecamento da pele devido ao frio excessivo, ele vai acontecer, né? E aí as pessoas acabam procurando para aliviar esse sintoma, principalmente de fissura, né? De rachadura, né? E aí que entra o trabalho do podólogo entender até que ponto isso é uma parte de biomecânica, é pisada, é sapato, ou é uma coisa interna, falta de hidratação tópica, hidratação interna e externa, né? Colocar um creme adequado para esse pé. Então, ele vai avaliar e entender esse ciclo dessa podopatia aí que a gente fala. Entendi. E quanto aos cuidados de higiene para pessoas que têm diabetes? Os cuidados de higiene sempre tem que ser, a gente sempre tem que reforçar com esse paciente, não só o diabético, mas todos, né? A troca desses sapatos, não usar o sapato regularmente, o mesmo sapato regularmente, a higiene desse sapato e de maneira correta, né? Porque às vezes a gente acha que só deixar ele ali tomando um solzinho ou tomando um ar, ele já está higienizado. E não, tem produtos específicos para fazer essa higiene. A higiene dos pés corretamente. Se eu não tenho mobilidade, existem alguns manejos, alguns truquinhos que a gente passa para eles. Secar entre os dedos, né? Higienizar essas lâminas de maneira correta, né? E até tomar alguns cuidados, né? Sempre verificar esse pé. A gente até dá uma dica para quem é paciente, para quem é diabético e não tem essa mobilidade de conseguir olhar para os pés, né? De colocar um espelhinho no chão, que aí ele vai conseguir verificar esse pé dele. Se não tá se às vezes não tá aparecendo nenhuma fissurinha entre os dedos, não tá dando nenhuma frieirinha, ou se tem até mesmo algum machucado, algum calo, que às vezes ele não tá sentindo. Entendi. E nesse caso, essas fissuras são indício de diabetes ou não? Depende o grau, mas pode acontecer sim. Às vezes a falta de cicatrização dessa fissura pode indicar o princípio de diabetes. Quer dizer, se a pessoa trocar aquele sapato, aquele calçado que costumeiramente usa, aquele tênis, gosta de caminhar, gosta de correr, sempre aquele tênis, mas está percebendo esse desconforto e de repente fez o truque do espelhinho ali, percebeu que alguma coisa está errada, ele tem que mudar o calçado, cuidar, procurar um profissional, um podólogo ou um endócrino, né? Sim, sempre procurar, porque ele sempre vai avaliar também se esse calçado é o adequado para você. Porque até uma pessoa diabética, ela pode ser uma pessoa esportiva. Ela pode ser um atleta, né? Então, esse atleta também precisa desse cuidado. E a podologia vem para cuidar dessa parte também, que é a calciologia. Entender desse calçado para atender a necessidade desse paciente. Usar produtos específicos também é recomendável? Sim, sempre é recomendável. Primeiro, cuidar de hábitos alimentares. Beber bastante água, né? Comer alimentos mais saudáveis. E aí entra também especificamente esqueci o que você me perguntou. Os hábitos vai mudar, né? E aí vai trocar esses calçados, né? Vai ter que trocar meias também, né? Não usar sempre as meias, procurar meias de algodão, né?
que deixam essas fibras melhores para essa pele. Entendi. A gente tem uma participação de um ouvinte aqui, o Douglas Pereira. Ele está perguntando, se possível, né? Ele pediu para perguntar se quem está com triglicérides e colesterol alto se influencia em alguma coisa nos pés. Vai influenciar sim, Douglas. Vai influenciar porque pode acontecer, por exemplo, você às vezes tem uma pele mais hidratada. Ela pode acabar tendo um ressecamento. Né? Porque muitas vezes o que acontece? As vitaminas não vão chegar nos lugares que elas precisam. E os membros inferiores e membros superiores demora mais para esse corpo conseguir, por exemplo, chegar em lâmina. Ele pode estar percebendo, por exemplo, a unha dele pode estar quebradiça, quebrando mais, né? Ficando quebradiça. O cabelo dele também ele vai perceber isso. E a pele também vai aparentar. Então, provavelmente, ele vai ter que usar um creme específico que vai ser pensado para ele nesse momento que ele está aí com triglicérides e colesterol alterado. E já teve casos que você recebeu de uma situação extrema ali de complicação e que a podologia conseguiu reverter? Sim, gente. A gente já conseguiu salvar pacientes, a gente chama na fila da amputação. que a gente até brinca internamente, né? Que a gente fala que a fila da amputação ela é grande. E quando a gente pega esse paciente, a gente consegue, às vezes, reverter o quadro dele através da terapia integrativa. Não é só o podólogo ou podologista que vai trabalhar com ele, mas toda a equipe médica, endócrino, vascular, ortopedia, que vai trabalhar junto, né? A físio, que vai trabalhar junto para a recuperação desse membro. Não, eu fico imaginando a satisfação desse paciente, dessa pessoa, né? Quando de repente percebe que todo esse esforço de socorrer a tempo, de procurar um profissional adequado, surtiu efeito, né? Sim, geralmente vai muito da força de vontade da própria pessoa, porque se ela procurar a gente num estado de emergência, né, a gente vai também agir no estado de emergência, mas se ela procurar para prevenção, a gente vai prevenir que esse membro seja sempre um membro de grande mobilidade, ela não vai perder essa mobilidade. É comum criança procurar vocês também? Sim. Em que casos? Muitas vezes as mães nos procuram por recém-nascidos, para elas aprenderem a cortar as unhas, né? A gente até brinca que eles falam assim, né? A madrinha que deve cortar a unha, né? Então, a madrinha e uma podóloga, que ela vai cortar essa unha e vai ensinar essa mãe, né? E muitas vezes também o nenê, por genética, a mãe às vezes tem e ela vai nascer com essa unha encravada. Então, ela já sai do hospital, às vezes, esse bebê recém-nascido de 1-2 dias aí, com essa unha encravada. Então, vai precisar de um profissional. Unha encravada tem solução? Tem solução. Definitiva? Definitiva. Muitos tratamentos nossos, por exemplo, nós temos alguns equipamentos que são chamados de órteses, que trabalham essa correção de unha. E elas têm solução e têm cura, sim. Entendi. Eu acho que o jogador de futebol, atletas de alto impacto devem sofrer muito. Bailarinas também, né? Que usam muito os pés, né? Mas o atleta, por causa do impacto, do contato direto com o adversário, enfim. Você tem muito paciente atleta? Tenho sim. Tenho atletas de alta intensidade e de fim de semana, que a gente brinca, né? Que tem os atletas que se divertem, mas tem os atletas que vivem disso, né? E a gente também tem que trabalhar com eles, porque é o membro de trabalho dele, né? E tem que entender muito bem dessa fisiologia, dessa anatomia, desse esporte, porque vai decorrer alguma coisa. A bailarina vai ter um pouquinho mais de calo para colocar aquela sapatilha. O jogador de futebol também pode desenvolver algumas tendinites. Então, a gente vai trabalhando, por exemplo, uma das técnicas integrativas é uma laser, é uma bandagem, é trabalhar integralmente com esse membro, com esse paciente, entender que ele não perde a mobilidade para exercer esse exercício, né? E aí a gente vai tentando prevenir também as complicações do próprio exercício. E a procura de idosos por podóloga, como é? Geralmente ela é maior. Geralmente o idoso, ele passa a se preocupar com a saúde à medida que ele vai envelhecendo, a senilidade, né? Vai chegando. Então, ele vai se preocupando mais e a procura ela é maior
por idosos. Tanto que eu brinco que é eles que trazem os outros membros da família. Porque aí eles veem a necessidade e vão falar, mas não é só para mim, né? É para todos. Eles são os maiores, os que mais procuram. Nossa maior procura é idosos. Interessante. E você comentou a respeito dos calçados. Existem calçados mais propensos a causar problemas nos pés do que outros? Sim, existe. O calçado fechado causa mais problema ou algo do tipo? O calçado ele sempre deve ser confortável. Apertou ou tá muito largo, ele já não é para você. Tá? Mas muitos sapatos, devido à formologia dele, né, o jeito de fazer dele, ele sempre vai causar alguma coisa. Por exemplo, né, se eu puder citar um, é o famoso All Star. A gente ama ele, mas ele acaba causando em algumas pessoas, principalmente calos. Né? E esses calos podem ser calos em pele ou calos ósseos, que a gente fala. Que aí a gente vai conseguir amenizar, mas quem vai tratar é o ortopedista. Na época de pandemia, eu me lembro que eu gravava meus vídeos, né? Colocava ali uma roupinha social, às vezes um blazer e tal, mas eu estava de bermuda e chinelo, né? Então eu usei muito tempo nesses 2 anos aí. Aproveita que a câmera pega só daqui pra cima. Né? O uso constante do chinelo, mesmo sem estar na praia, ele prejudica de alguma forma? Ele vai mudar a sua marcha, que a gente fala, a sua pisada. Porque entendi. Imagina, e a gente teve muito pós-pandemia disso. Por exemplo, quem nasceu na pandemia é uma criança que não conseguiu, às vezes teve que fazer adaptação de fisioterapia para colocar um sapato. Porque as mães entenderam que não precisava estar de sapato, porque não precisava sair, né? Aí imagina a gente que sempre usou sapato, tava lá, agora ficou dentro de casa e agora só tá de chinelinho, às vezes nem de chinelo, né? Descalço, andando lá livremente. Aí quando a gente volta a usar o sapato, né? A gente começa a ter complicação também. Entendi. O andar descalço é melhor, então? É sempre bom, porque ele vai aliviar ali, principalmente a pressão dessa planta do pé. Ele vai... como que a gente fala, ele vai aliviar esse músculo ali. Então, pisar no chão, ele é importante. Entendi. Claro que com todo o cuidado. Se estiver muito frio, a gente não recomenda, né? Vai pisando no tapetinho. Mas sempre pisar no chão é importante. Porque você vai sentir melhor o seu pé do que você aproveitar o amortecimento aí do sapato, né? Falando ainda de andar descalço, eu morei muitos anos em cidade de praia, então era muito comum a gente ouvir falar: anda na areia fofa, que ela é melhor pro seu pé do que a areia dura, a areia mais firme, né? Sim. Úmida. E que ela, inclusive, ajudava a moldar ali a planta do pé. Isso existe mesmo? Isso é verdade, é verdade. Porque na praia, próximo do mar, a areia é mais rígida. E longe do mar ela é mais fofa. Então a gente até fala para os atletas, se vocês são atletas de praia, praiano, corram na areia macia, porque a areia ela vai se moldar mesmo a sua pisada, né? Mesmo que você esteja ali com calçado. E é isso mesmo. E a gente incentiva até as mães. Deixa o filho andar na areia macia para ele moldar esse arco plantar, não perder essa marcha, ou às vezes desenvolver uma marcha patológica, que aí vai ter que entrar com o ortopedista para usar essa correção, né? Então pise na grama, pise na areia, que ela é legal. Além de trocar essa energia com a natureza, né? Você também vai estar fortalecendo a sua musculatura ali do pé. Érica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Conversamos com a Érica Neves, podóloga integrativa. O importante é sempre você procurar um profissional, um endocrinologista, uma podóloga integrativa, cuidar da saúde e principalmente cuidar dos pés. Muito obrigado pelo convite e eu só queria dizer para vocês que a gente está crescendo aqui em Botucatu, trazendo um projeto para o cuidado da saúde e bem-estar dos pés do diabético e a gente vai trazer muitas novidades aí para o pessoal. Conte com a gente para divulgar todo esse trabalho, viu? Muito obrigada. Tenha um bom dia. Bom dia.